Olá, voltamos com mais um episódio do Histórias que Inspiram. Quando a verdade é dita sem graça. Nem todo erro nasce da maldade. Alguns erros nascem de pessoas que acham que estão certas. E hoje você vai conhecer a história de um homem que cria em Deus, que defendia a justiça, que falava verdades, mas mesmo assim ele foi repreendido pelo próprio Deus. Essa é a história de um homem chamado Bildade. E talvez ele seja mais próximo do que você imagina da realidade que você tem vivido. Bildade, segundo as escrituras, era um suíta. Ele era um dos 3 amigos de Jó. Ele não era um inimigo, ele era um amigo de Jó. Ele veio para consolar Jó, só que ele terminou sendo parte da dor de Jó. E aqui está a primeira lição que nós precisamos aprender. Nem sempre boas intenções garantem palavras corretas. Eu quero falar sobre um amigo que apareceu na hora da dor. Que bom! Bildade, ele foi até Jó, quando tudo desabou na vida de Jó. Ele perdeu filhos, ele perdeu bens, ele perdeu saúde. Bildade não ignorou isso, ele foi. Que bênção! No mundo onde muitos se afastam da dor alheia, Bildade nos ensina algo valioso. A presença importa muito. Então, antes de falar, antes de explicar, antes de corrigir, esteja presente. Nós estamos falando desse homem, que é um homem que defendia a justiça de Deus. Que bênção também, não é verdade? Ele vai dizer o seguinte, no capítulo 8, versículo 3 de Jó: porventura perverteria Deus o direito? Então ele sempre acreditou que Deus era justo, que Deus não errava, que Deus governava com retidão. Isso está correto. O que nós podemos aprender? Nunca negocie a verdade de que Deus é justo. Mesmo quando a gente não entende, Deus continua sendo Deus. Esse homem, ele valorizava a sabedoria antiga, que também é uma bênção. Capítulo 8, versículo 8, pergunta às gerações passadas, essa é a expressão. Isso mostra que ele respeitava de fato a tradição, que ele respeitava o ensino acumulado, que ele respeitava a sabedoria dos antigos. Existe valor em aprender com quem veio antes. Nem tudo começa em nós. Aliás, pouquíssimas coisas. Agora, quero falar sobre o grande erro desse homem. O erro da teologia fria, da teologia rígida. Bildade, ele acreditava em uma lógica simples. Se você sofre é porque você pecou. Se você prospera é porque você está bem com Deus. Então ele diz algo muito duro. Se teus filhos pecaram, Deus os entregou. Jó 8,4. Isso não é consolo, isso é acusação. Nem todo sofrimento é resultado direto de pecado pessoal. Bildade tentou explicar o sofrimento de Jó sem conhecer os planos de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? Ele usou uma verdade sem misericórdia e acabou gerando uma abertura maior na sua ferida. Bildade falou coisas que isoladamente são verdadeiras. Deus é justo, o ímpio perece, o justo é restaurado. Mas o problema não era só o conteúdo. Ele tinha que pensar no momento, ele tinha que pensar no coração. Era falta de compaixão. Falar certo na hora errada, do jeito errado, continua sendo errado. Bildade, ele tinha uma visão limitada de Deus. Em outro momento ele vai dizer: como pode o homem ser puro diante de Deus? Capítulo 25, versículo 4. Ele reconhece a grandeza de Deus, só que ele reduz o homem a algo sem esperança. Ele enxerga a santidade de Deus, mas ele não enxerga a graça desse Deus que é santo. Preste atenção, uma teologia sem graça é uma teologia que vai gerar sempre desespero. Agora nós temos aqui um momento mais forte. Deus repreendendo Bildade. No final da história, Deus vai falar: não falaste de mim o que era reto. Apesar dele saber quem era Deus, ele não falou o que era reto
desse Deus. Isso é muito sério. Bildade defendia Deus, mas ele falou errado sobre esse Deus a quem ele defendia. E tem uma lição muito profunda para mim e para você. É possível falarmos sobre Deus e ainda assim representarmos esse Deus de maneira incorreta. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Ele foi misericordioso com Jó e também com Bildade. Essa é a redenção. Bildade não viu isso, mas Deus ele faz isso. Mesmo após o erro, Deus oferece um caminho. Deus vai dizer que Bildade precisava sacrificar, se arrepender. E Deus vai falar com Jó para interceder em favor do seu amigo. Bildade aceita. Deus não rejeita quem reconhece o erro. Aprenda essa lição. Até quem falou errado pode ser restaurado. Olha que bênção. Nós estamos falando de alguém que errou na sua forma de agir e foi abençoado por Deus. Esteja presente na dor dos outros, aprenda isso. Defenda a justiça de Deus, aprenda isso. Valorize a sabedoria, aprenda isso. Reconheça também quando você errar, porque você vai errar. Fuja desses erros. Fuja dos erros de Bildade. Não julgue sem reconhecer toda a história e sem conhecer essa história. Não reduza a Deus a fórmula simples. Não use a verdade como uma arma. Não fale sem compaixão. Bildade não era um homem mau, mas ele foi um homem perigoso naquele momento. Sabe por quê? Porque ele usou verdades sem amor, sem graça. Quantas vezes nós fazemos isso? Então hoje a pergunta não é sobre Bildade, a pergunta é sobre nós. Nós temos falado verdades sem amor? Nós temos feito julgamentos sobre situações sem entendermos os planos de Deus? Nós temos sido de fato consolo ou sido peso para alguém que sofre? Porque no reino de Deus não basta estar certo, é preciso ser cheio de graça. Que essa lição possa ter falado ao seu coração, que Deus venha edificar a sua vida por meio da sua palavra e que juntos nós possamos, por misericórdia, crescer. Se há algo errado nas nossas vidas, que o Senhor nos ajude a consertar. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Faça com que mais pessoas possam ser abençoadas, se é que de fato você foi abençoado com essa história. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós vamos trazer uma história que inspira para você usar como instrumento de Deus para crescer na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida.